E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe até boa madrugada. Marco Lima, canal Papo de Custom, o teu canal de motos. Gente, hoje, como foi dito ontem no meu shot, né, que eu gravei ontem à tarde, resolvi fazer um vídeo diferente, falando sobre customização de motos, né? Customização de motos em geral. E aí, eu vou começar a falar de aspectos legais. Todo mundo quer saber o que realmente pode e o que não pode ser feito aqui no Brasil em termos de customização. Vocês vão me ter um pouquinho de paciência, que a gente não vai dar uma aula de direito aqui, mas vamos dar uma breve introdução. Família, todo ordenamento jurídico de qualquer lugar do mundo, pelo menos no mundo ocidental, como é o caso do Brasil, a gente tem uma pirâmide legal. No topo dessa pirâmide a gente tem a Constituição. Aí, logo depois a gente tem justamente as emendas constitucionais, os tratados de direitos humanos, as leis de uma maneira geral, leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias. Abaixo desse sistema aí a gente tem as medidas provisórias, eu estou dando aqui uma filada, né? Aí depois disso aí a gente tem a questão das resoluções e as portarias. Então, família, quando a gente está falando de trânsito, basicamente o que é que a gente está falando? Claro, tem a Constituição, que é a norma maior, que fala da questão mesmo das regras gerais, né? Mas o que vai esmiuçar essas regras gerais é o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97. Mas o que é que vai explicar aquelas normas que estão lá no Código de Trânsito e da executariedade, permite que elas se tornem praticáveis, são as resoluções. E aqui vai uma crítica: no Brasil resolução é igual gibi, parece que toda semana sai um. Então o que acontece? Basicamente o que é que a gente vai analisar hoje? A gente vai analisar duas resoluções. A resolução 916, que trata justamente de modificações de veículos automotivos, e a 970, que trata do sistema de iluminação. A 916 de 2022 e a 970 também de 2022, só que uma é de março e a outra é de julho de 2022. Preste atenção, porque eu enfatizei os meses, porque existe uma aparente contradição entre elas e a gente usa um princípio do direito para resolver da melhor maneira possível. E aliás, lembrando, tá gostando do conteúdo? Tá achando interessante? Tá tirando suas dúvidas? Se inscreve no canal, compartilha, dá o teu like, comenta. Todos os comentários a respeito são bem-vindos, ok? Mas continuando, a resolução CONTRAN número 916, 28 de março de 2022, ela trata justamente sobre a questão de permissão de modificação de veículos, que tem previsão no artigo 98 e 106 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Do CTB. Então, isso é em relação a veículos novos, veículos usados, ou seja, qualquer tipo de veículo. Lembrando que aqui ele esmiuça quais são os requisitos, como vai ser feito, o que é permitido fazer. Se me permitirem, aí o artigo 3º vai dizer o seguinte: as modificações permitir veículos, bem como a aplicação a exigência para cada modificação e a nova classificação do veículo após modificado para fim de registro e emissão do CRLV, certo? Que consta no anexo 3 e 4. Por que é que ele está dizendo isso? O anexo 3 e 4, que a gente vai ler algumas coisinhas que tratam especificamente só da questão de moto, que nos interessa, ele fala justamente que para a emissão do novo CRLV após as modificações é necessário passar por estes procedimentos e pelas exigências legais. E aí o artigo 4º diz o seguinte: para a realização da modificação do veículo já registrado, exige-se prévia autorização da autoridade competente. Então é aquela velha história de você pagar aquela taxa para pedir autorização, né, para poder fazer. Se você fizer posteriormente, pode fazer, mas aí você paga uma multa, a taxa mais uma multa, porque você fez antes de pedir autorização, certo? É aquela velha vistoria prévia, pré-agendamento, né? Obtenção do novo código, marca, modelo, versão, emissão da CAT, certo? Que no caso é uma das exigências também, certo? Desde que haja necessidade da dita vistoria, né?
e a realização para emissão de certificado de segurança veicular, o famoso CSV. Quer ver um exemplo de CSV? Quando você tem um carro, coloca o gás, ou se você quiser modificar o sistema traseiro de tração não, de amortecimento, colocar amortecimento a gás. Então, exige que você procure uma oficina especializada para que haja emissão do CSV, ok? Continuando, para que possa ser feito esses procedimentos, é necessário apresentar o seguinte documento: a CAT, a nota fiscal e o CSV, certo? E aí, uma vez que você juntar esses documentos, haverá um novo cadastro junto ao órgão, onde vai haver uma modificação do NIM, vai ser expedido a nova CRLV digital, certo? Beleza, então esses são os requisitos para se fazer as modificações, certo? São os que se faz necessário para que se possa fazer as devidas modificações. E aí, a gente mais na frente vai ver nos artigos 8, 9, 10, 11 e 12 o que é que ele fala de modificação que necessariamente não precisaria de vistoria, não precisaria de CSV. Por exemplo, no artigo 8º ele diz: veículos com peso bruto até 3.500 kg, ou seja, aí está incluído também a moto. Se você quer fazer a modificação do sistema de suspensão, aí o que acontece? O sistema poderá ser fixo e regulável, a altura deve ser maior ou igual a 100 mm. Isso é no artigo 8º, certo? Mas na frente, quando a gente vai observar o artigo 10º, que eu estou pulando assim, indo para o que realmente, efetivamente nos interessa. No artigo 10 diz o seguinte: utilização de conjunto de rodas e pneus que ultrapassa o limite externo para-lama do veículo. Ou seja, é proibido rodas, pneus que ultrapassem os paralamas, o limite externo para-lama. Desde que esteja dentro do limite do para-lama, não há problema nenhum. É o que o pessoal geralmente faz nas Kansas, nas Intruder, né? Que ela tem um paralama mais largo, traseiro, e se coloca pneus também mais largos, certo? No artigo 13, 14, não é considerada alteração de cor, adesivamento ou pintura não superior a 50% do veículo. No caso da moto, o que dá a cor da moto é o tanque de combustível. Então, se não superar os 50% do tanque de combustível, não é considerado alteração de cor, ok? E aí, a gente pula para os anexos, naquela parte que necessita fazer a vistoria e ter, a expedição do CSV. Em relação à resolução anterior, houve umas mudanças que eu realmente não entendo como é que elas ocorreram. Por exemplo, antigamente você podia colocar, desde que tivesse um diâmetro mínimo, qualquer retrovisor, desde que respeitasse a questão da largura dos ombros, a altura do ombro, a largura da moto, a questão de qualquer guidão. Mas agora você está proibido de fazer. Em compensação, você pode aumentar em até 10 centímetros a questão do chassi da moto. Que se dizia que anteriormente, na resolução anterior, não podia fazer, porque dizia que era questão de perigo, que poderia envolver até uma quebra da moto, etc. Uma fratura, uma fadiga antecipada, etc. Então, o que fica na cabeça da gente como uma crítica mesmo é que o legislador só está preocupado realmente em embolsar, amedalhar, né, tributos na forma de multas. Então, bora lá. Anexo 4. Aí, quando fala aqui sobre
transformação, aplicação e novas modificações. Aí, para facilitar aqui, eu vou colocar motor, pronto, ciclomotor, vamos lá, tudo ao vivo é assim mesmo. Se a gente quer, por exemplo, fazer uma alteração na moto para trocar o amortecimento, é necessário vistoria, certo? Se eu quiser, entretanto, modificar, tá aqui no anexo 4 e 5, a questão do guidão e do retrovisor, eu preciso de autorização. Eu não posso fazer mesmo com autorização do órgão. E aí o que acontece? Alguém pode questionar, mas por quê? Eu também não sei. Essas são aquelas modificações legais que a gente não sabe qual é o fundamento do que é feito. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção nessa norma, nessa resolução, aqui ó, anexo 4.60, diz o seguinte: alteração de espelho, retrovisores, guidão, motocicleta, motoneta e triciclo. É necessário realmente a emissão do comprovante de segurança veicular. Entretanto, você tem que colocar do mesmo tipo e da mesma espécie, ou seja, colocar exatamente igual, certo? E aí é que tá. Aí ele diz o seguinte: quando a alteração de guidão deverá ser observado, largura mínima 60 milímetros, ou seja, 60 centímetros, largura mínima, e máxima 950, altura máxima limitada ao ombro do condutor quando o mesmo estiver em condição de condução da motocicleta. Isso eu acho uma norma muito complicada, porque veja só, eu tenho 1,71 m, mas tem gente que tem 2 metros de altura. Então é um guidão personalizado para cada pessoa, é um cúmulo absurdo. E uma coisa que é interessante nessa norma é que ela proíbe a utilização de sistema de iluminação a LED. Proíbe, né? Literalmente proíbe. Mas quando a gente vai para a resolução 970/2022, que é a resolução mais nova, aí no direito a gente usa um princípio de solução de conflito de norma, que é a norma mais atual. Ela precede a norma mais antiga se as duas estiverem no mesmo patamar. Lembra que eu falei que existe uma pirâmide do direito que começa na Constituição e termina nas portarias. Uma resolução, ela não é superior a outra resolução, porque cada uma trata de um assunto específico. Só que a resolução 916, ela trata de customização de uma maneira geral. A 970 trata exclusivamente de iluminação. A 916 é de março. A 970, ela é bem mais nova. Ela é do mês de junho, quase julho, 24 de julho de 2022. Então, pelo princípio da especialidade e pelo princípio da atualidade, ela pressupõe-se em relação à norma anterior que a gente está citando. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, qualquer dúvida vocês colocam no comentário, pode perguntar, fiquem à vontade, certo? O que é que me chama a atenção? A norma vai falar sobre dispositivos luminosos, a utilização, vai dizer que não pode usar cor âmbar, mas em outros veículos que não sejam veículos oficiais, que luzes especiais só são veículos realmente tipo viatura, etc, etc, etc. Mas aí, mais na frente, os artigos 11 e 13, acompanhe meu raciocínio, por favor. A substituição de lâmpadas originais do sistema de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência e tecnologia diferente, assim como a instalação de novos dispositivos, somente pode ocorrer se o uso dessa lâmpada estiver previsto no manual de literatura oficial do fabricante do veículo. Então vamos dizer que um veículo ele tem lâmpadas halógenas, mas no manual tem dizendo que ele pode usar o equivalente.
ou seja, de outro tipo, como é o caso de LED. Então ele pode usar LED, porque tem uma previsão legal. Mas o artigo 13, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, serão aceitas inovações tecnológicas, ainda que não contempladas no requisito estabelecido nessa resolução, desde que sua eficácia seja comprovada mediante certificação ou legislação internacional reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. E aí é que está a questão. Essa norma deixa em aberto as inovações tecnológicas. O que é mais moderno? O que é que ilumina melhor? Do ponto de vista de segurança veicular, é a lâmpada halógena ou LED? Claro que é o LED. É uma inovação tecnológica? É. Existe a certificação pelo Inmetro? Sim. Então o que acontece? Lá na norma anterior, eu não li para vocês, mas quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, vem proibido textualmente o uso de lâmpadas dessa natureza. Não é lâmpada, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Textualmente o uso de LED. Mas aqui abre-se essa possibilidade, esse precedente. E detalhe, se fala de luzes auxiliares. Quando você vai para o anexo, vai fazer a contagem da quantidade de luzes, você vai perceber que no caso da moto, fica faltando duas, que seriam as luzes auxiliares. E aí, subtende-se que ela poderia utilizar dessa tecnologia mais nova. Opinião particular, eu uso LED na auxiliar. Agora, a gente está correto, legalmente aqui dizendo tá. Agora tu vai entrar em discussão com a agente de trânsito, com a autoridade de trânsito? Claro que não. E assim, anda com tuas lâmpadas originais, as halógenas, porque qualquer coisa, ó, tá aqui, eu ia fazer a mudança agora, fiquei sabendo agora que realmente era proibido, os luzes não estão nem funcionando, por isso que é tão importante você ter um display, né, um botão dependente para ligar e desligar as luzes auxiliares, e é o que eu faço. Então assim, é importante, primordial que a gente siga a legislação e que também a gente saiba aplicá-la. Pessoal, o vídeo acho que já está longo, já está compridão, entendeu? Isso basicamente era para falar disso aí, essa é a primeira parte. Na segunda parte eu vou mostrar a aplicabilidade destas normas na minha moto, entendeu? E eu fico só esperando aí os comentários, o like de vocês, compartilha, entendeu? Foi um resumo. Se quiser a gente faz uma segunda parte também dessa parte teórica. E se vocês tiverem dúvidas, coloque nos comentários. Valeu!